Mas o foco do sermão será especialmente nos versículos 24 e 25. Mas vamos ler o capítulo para entender o contexto desses versículos. Eclesiastes capítulo 2, começando em versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse é loucura, e da alegria de quem serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdecia as árvores. Comprei cervos e cervas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Prove-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandece-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Quem fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto ainda anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim que sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto. Pelo que aborrece a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. A obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade, é grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber
e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. 24 e 25. Mais uma vez, assim diz a palavra de Deus: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer? Quem pode alegrar-se? Que Deus abençoe a leitura da palavra esta noite e também a pregação da palavra de Deus. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o que fará o homem que seguir ao rei? Só o que outros já fizeram. O rei Salomão era homem rico, poderoso, privilegiado. Ele herdou o trono de Israel do seu pai Davi. Mas ele recebeu sabedoria de Deus e muito mais. Enquanto ele recebeu este muito mais, ele decidiu usar esta sabedoria para fazer uma experiência com ele como sujeito. Ele se provou com prazeres. E se nós realmente queremos entender esta passagem, precisamos notar bem o que ele diz em versículo 3. Quando ele fez essa experiência grande na sua vida, ele regeu-se pela sabedoria. Em versículo 9, onde ele afirma o mesmo: perseverou também comigo a minha sabedoria. Depois de ler acerca do estilo da vida adotado por Salomão, é difícil acreditar que ele está perfeitamente honesto conosco aqui. Pensando em todas as atividades em que Salomão participou: o vinho, os escravos, os servos, os vinhedos, os cantores, as mulheres, temos dificuldade em acreditar que esta experiência da vida foi realmente regida pela sabedoria e que ele não era realmente um homem rico e tolo, caindo nos excessos que a riqueza extrema permite. Mas, irmãos, nós precisamos aceitar a palavra de Salomão aqui. Isso foi uma prova. Ele era um homem sábio, provando os limites de sabedoria que foi uma dádiva de Deus. E ao longo dos séculos desde que Salomão escreveu Eclesiastes, a grande maioria das pessoas que liam Eclesiastes nunca se aproximou da riqueza e dos prazeres mundiais que Salomão descreve aqui. Algumas pessoas dizem que a melhor maneira de aprender é pela experiência, mas isso não é verdade. A melhor maneira de aprender é a experiência dos outros. E aqui, com essa instrução, nós temos a oportunidade a fazer isso. Salomão nos ensina e nos dá a oportunidade a aprender, sem ter que passar pela miséria que ele passou. E agora eu acho que nós temos duas coisas difíceis de acreditar. Primeiramente, que Salomão não era simplesmente hedonista que usava sua riqueza para comprar o que seu coração desejava, simplesmente porque ele era glutão e egoísta. E em segundo lugar, que Salomão era realmente miserável. Você pode se perguntar: como é possível que alguém com a capacidade de fazer tudo o que seu coração desejava ficasse miserável? E também você pode pensar: sim, certo, isso foi uma prova. Eu queria ter a oportunidade de me provar na mesma maneira.
Mas no final das contas, Salomão chegou a essas conclusões. A felicidade é vaidade. O riso é loucura. A alegria é inútil. O trabalho é vaidade e correr atrás do vento. E não há nada a ganhar debaixo do sol. E esses pensamentos levaram a um pensamento final. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então, no início desta mensagem, eu citei a segunda metade do versículo 12. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. E precisamos considerar esta declaração, porque realmente até o século XX, na verdade, como eu disse, poucas pessoas poderiam se relacionar ao que Salomão está dizendo aqui. O que ele fez foi completamente estranho aos leitores. Mas agora pense na grande prova que Salomão fez, se é realmente estranho no nosso mundo no século XXI. Ele resolveu do seu coração se dar ao vinho. E ele conseguiu fazer isso. Ele edificou para si casas. Ele plantou para si vinhas. Ele fez jardins e pomares. Ele plantou árvores frutíferas de toda espécie. Ele fez açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Ele comprou servos e servas. Ele possuiu bois e ovelhas. Ele amontoou para si prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Ele empregou cantores e cantoras. Ele animou o seu corpo com vinho. Isso não significa que ele bebeu em excesso, mas a riqueza lhe deu a oportunidade de tornar-se conhecedor de vinhos finos para importar as melhores safras do mundo. Ele construiu casas, uma casa de verão nas montanhas, onde ele poderia escapar do calor, uma casa de inverno, onde ele poderia escapar do frio e a neve. Um refúgio de fim de semana, onde ele poderia passar alguns dias de folga e relaxar. Ele plantou vinhas e criou jardins e parques com árvores frutíferas, com sistemas de irrigação para manter a vegetação. Ele comprou escravos, e os escravos que ele comprou tinham filhos próprios, que se tornaram escravos junto com seus pais. Seus rebanhos de gado e ovelhas eram grandes e suficientes para alimentar cidades inteiras. Ele acumulou uma fortuna de ouro. Um vaso de prata tornou-se o equivalente de um pedaço de cerâmica do reino de Salomão. Ele tinha acesso aos maiores músicos no mundo, cantores e tocadores, para mantê-lo entretido 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agora pense na vida dos seus sonhos. A vida que muita gente no mundo hoje em dia tem a oportunidade de viver. Os ricos não têm escravos, mas todos nós temos pessoas que nos servem diariamente. Talvez temos sonhos sobre casas grandes com terraços amplos, vinhas finas e comida rica, férias na praia ou nas montanhas, viagens a locais exóticas. Salomão provou este tipo de vida numa época em que o homem médio não tinha a oportunidade de fazer nenhuma dessas coisas. Mas agora, pelo menos em muitos países, a pessoa média pode fazer a mesma prova. E, na verdade, muitas pessoas fazem e muitas falham. E talvez não temos nossos próprios músicos, por exemplo.
Mas todos nós, na nossa época, temos acesso a um mundo de música no internet. Nunca precisamos viver um só momento em silêncio. O que pode fazer o homem que vem depois do rei? Só o que já foi feito. Plantamos os nossos jardins, bebemos o nosso vinho e nos alegramos. Gostamos da música, da comida e das férias e dos bens. Encontramos prazer no nosso trabalho e temos certeza que merecemos todas as coisas que temos, ou talvez que merecemos coisas que não temos, porque no fim das contas nós fizemos o trabalho. E não há pecado, não é pecado, não há pecado em trabalho duro, nós sabemos isso. Mas Salomão fez tudo isso com o coração dirigido por sabedoria. Há um tipo de melancólia nas ações de Salomão. E é uma tentativa de voltar ao jardim, às condições do paraíso, as grandes obras, as casas e os vinhedos, os jardins e os parques, as árvores frutíferas, as piscinas, os rebanhos. Parece paraíso, mas falta algo que o leva à sua conclusão: tudo é vaidade e tudo é vapor, névoa, tudo é como fumaça. Não havia nada a ganhar com tudo isso, e no final nem havia nada a ganhar com a sabedoria. Porque você pode ser homem tolo, pode ser homem sábio, mas não importa, esta vida chegará ao fim. O mesmo evento acontece com todos eles. Então qual é o objetivo? Você pode ser sábio, ou você pode ser idiota, mas de uma forma ou de outra você vai parar de respirar, e seu corpo será abaixado no chão. Quando você morre, o que acontecerá a todas as suas grandes realizações? Você só tem que olhar para o que acontece com pessoas que herdam grandes riquezas para ver por si mesmo. O pai trabalha duro ao longo da sua vida e toma decisões de negócios inteligentes, torna-se rico. Ele deixa suas posses, seus negócios e seu dinheiro para seus filhos. Mas o que eles vão fazer com toda a riqueza? É provável que tudo que ele ganhou por meio do seu trabalho duro ao longo da vida só será desperdiçado. Mesmo que não seja desperdiçado, o fato permanece: alguém que não fez o trabalho vai se beneficiar com o trabalho do Pai. É vaidade. E assim, a sabedoria de Salomão leva ao ódio. Ódio à vida, ódio ao trabalho. Este homem rico é privilegiado descobre que os dias de uma pessoa estão cheios de tristeza. Seu trabalho é uma vexação. E mesmo à noite, seu coração não encontra descanso. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Entendendo que tudo isso é vaidade, que não há nada ganhada debaixo do sol. Que nenhuma destas coisas vai providenciar o significado que precisamos da nossa vida. É a verdade que nós realmente precisamos odiar esta vida. Nós devemos amar a vida e desfrutar essa vida. Devemos não odiar. Mas em resposta a esta pergunta, podemos dizer que quando o pregador disse que ele odiava a vida, ele se encontrou em boa companhia. A companhia dos sábios e dos fiéis. Jó, por exemplo, Asaf e Davi. Podemos pensar nas palavras de Jó, Jó capítulo 3, versículos 2 a 5.
onde ele amaldiçoou o seu dia natalício. E lemos lá: disse Jó: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. As palavras do salmista em Salmo 77: no dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Até as palavras de Davi, em Salmo 69, versículo 20. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. E agora considere as palavras do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E muitas vezes nós focamos na parte sobre pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs. Mas presta atenção ao que o Senhor diz: se alguém vem a mim e não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, recebemos na Escritura vários exemplos de homens que odiavam as suas próprias vidas por causa de depressão e da autocomiseração. Elias, por exemplo, o profeta, queria morrer porque ele acreditava que ele era o único homem fiel em Israel e todos o odiavam. Jonas, outro profeta, queria morrer porque ele não queria pregar o evangelho a uma cidade que ele odiava. E também ouvimos sobre o ódio insensato. Os tolos odeiam outras pessoas, eles odeiam a sabedoria, o amor, a verdade, o conhecimento. Salomão nos diz essas coisas em Provérbios. Mas o que Salomão está expressando aqui em nosso texto é um ódio sábio. Como ele continuará a dizer no próximo capítulo, há um tempo para odiar. Salomão não diz aqui que ele odeia a Deus, mas que ele odeia porque esta vida se tornou. Não importa quanto esforço você use, não importa quantos recursos você tenha, não importa quão rico você para proteger o caminho, a árvore da vida. Não importa, irmãos, o que você faça, esta vida não fornecerá o que fez antes da queda em pecado. O homem sábio entende isso, entende-se e continua com a vida a partir daí. Quando dizemos que Salomão odeia a vida, não dizemos que ele sempre fez ou que ele sempre o fará. A vida de Salomão não pode ser definida por esta única frase ou este único tempo, mas o caráter e a história de Deus em relação a Salomão e ao mundo. E podemos ver a verdade disso na última frase de Salomão, a frase que Martim Lutero leu como o ponto central do livro de Eclesiastes. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que sua alma goze o bem no seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Coma
beba e faça que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Conselho simples, realista e conselho sólido. E o conselho é acompanhado por uma declaração importante que a qualifica. Isto vem da mão de Deus. De onde vem o nosso pão de cada dia? As necessidades da vida de Deus. Sem a sua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os seus dons podem nos fazer bem algum. Então, nós precisamos odiar. E não estamos dizendo algo muito forte aqui, mas precisamos odiar o que a vida se tornou por causa do pecado. Precisamos lamentar o estado deste mundo e o estado de nós mesmos. Precisamos lamentar o fato que a vida debaixo do sol é muito distante do que deveria ser. Precisamos entender que não podemos encontrar significado e propósito debaixo do sol. Mas quando nós lembramos que tudo que temos é dom de Deus, um dom para ser desfrutado e usado no seu lugar apropriado, com a atitude correta, nós podemos e de fato somos exigidos a beber e comer e encontrar a alegria no nosso trabalho. E Deus é verdadeiramente gracioso. Esta vida não é um inferno, apesar do que merecemos e até as exigências de Deus de adoração e serviço e dedicação completa são exigências graciosas. Ele dá. E quando nós lembramos que Ele dá e damos graças por essas dádivas, podemos alegrar naquelas dádivas. Vemos isso em Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 e seguinte, onde Moisés dá este mandamento a Israel sobre a sua adoração. Ele disse: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, teu vinho, o teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro, dá-lo-as por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. É interessante. E na nossa celebração da Santa Ceia, o Senhor nos dá os meios para fazer a mesma coisa, a comer e beber e a encontrar a alegria na presença de Deus, perante de Deus. Nós celebramos juntos, e aquela celebração é algo dada a nós, como decreto de Deus, um dom de Deus e uma exigência de Deus. Buscamos nossa comida e nossa bebida de Deus em fé, confiando que Ele vai providenciar tudo o que precisamos. Talvez não tudo o que queremos, mas tudo o que é necessário. E nós damos graças a Deus por tudo que temos. E precisamos fazer isso enquanto nós estamos colocando esses dons nos seus lugares apropriados. Eles são destinados a ser aproveitados nessa vida, mas eles não são permanentes. Eles são destinados a ser usados
mas eles não providenciam o significado da nossa vida. Eles são destinados a providenciar prazer, mas eles não podem providenciar o prazer supremo. Eles são bênçãos, mas eles não são a bênção maior. Como devemos viver? Paulo nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, que devemos viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Em 1 Timóteo capítulo 6, ele nos diz que de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vos exortamos a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. E finalmente, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele disse: trabalhe tranquilamente, coma o seu próprio pão. Realmente, irmãos, não é tão complexo. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas o fato que isso é possível, tendo em consideração o estado do mundo, tendo em consideração o que o homem fez à boa criação de Deus, realmente é um milagre. Um milagre operado através de Cristo. Ele transforma a vida. Ele transforma o mal no bem. E o Catecismo Maior de Westminster descreve a vida sob o sol como um mundo caracterizado por cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza do coração, remorso na consciência e afetos baixos, e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. É bom se lembrar desta realidade, especialmente quando tudo está correndo bem na nossa vida, porque nós somos facilmente enganados e é fácil esquecer. Por isso não odiamos a natureza degradada deste mundo como devemos. Mas também neste mundo cheio de sofrimento, cheio de mal, cego, coberto em escuridão, Deus enviou o seu Filho à luz. Através dos olhos da fé, nós podemos ver e podemos entender a realidade deste mundo. E nós podemos odiar a realidade deste mundo e amar o nosso Salvador por causa do que Ele fez. E pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, devemos lembrar o que João disse em 1 João capítulo 2, 15 a 17. E deixar essas palavras formar a nossa atitude sobre esta vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso, irmãos, é a perspectiva que nós precisamos para guiar a nossa vida. Não podemos realizar nada nesta vida que Salomão não já realizou milhares de anos atrás. Isso já foi feito. Repita a experiência de Salomão ao seu próprio risco. Você não vai aprender nada mais do que Salomão já nos ensinou. Deus deu a sabedoria a Salomão.
e permitiu Salomão a entender esta vida e todos os aspectos desta vida na perspectiva certa e correta. Então, irmãos, aproveite esta vida. Busque o que você precisa dele. Lembre-se que as coisas mais simples e mais necessárias nos o pão de cada dia não vão a nós por acaso, mas da mão paternal de nosso Deus. Ele é a única fonte de todo bem. Não é nosso trabalho, não são as nossas habilidades, não é o curso natural da vida, não é o governo, não é o sindicato, não é a família. É Deus que dá, e é Deus que precisamos pedir. Lembrando isso, nós podemos desfrutar os dons de Deus, a comida, a bebida, o trabalho que Ele nos dá para fazer. Mas, irmãos, lembre-se, não são as coisas deste mundo que têm significado no final das contas. É o dom de Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Oremos.